É contigo, Vilmar. Já está gravando, né? Então, boa tarde a todas e a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão participando como ouvintes, e bem-vinda também a professora Ana Cassoretti, que hoje vai ser a conferencista. Lembrando que esse é o terceiro encontro do 10º Seminário Viva Vox, que começou no mês de agosto, né? Tendo o primeiro encontro com a professora Raquel Gazola, no dia 6/8, uma entrevista, e no dia 27/8 com o professor Cristóvão. E hoje a gente dá continuidade, abrindo o mês de setembro com o seminário, né, com a conferência da professora Ana Cassoretti. Bom, a gente vai apresentar brevemente a professora. Ela possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em filosofia, mestre em filosofia antiga pela PUC São Paulo também, vencedora do prêmio ANPOF de melhor tese nacional no período de 2019-2020, com o tema Pico della Mirandola, o esoterismo como categoria filosófica. É participante do grupo de pesquisa Renascimento, Ética, Política e Religião, na CNPq PUC São Paulo, sob liderança do professor Antônio José Romera Valverde. Atualmente, ela está trabalhando com a tradução das teses cabalísticas de Pico della Mirandola e hoje vai nos falar um pouco sobre o trabalho, a pesquisa que ela está em andamento. Então, seja bem-vinda novamente, professora, e eu passo a palavra para você. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Vilmar. Eu quero agradecer muito aqui pelo convite, é um grande prazer estar participando aqui desse seminário, e eu quero agradecer, sobretudo, ao professor Aldo por me dar a liberdade de escolha, né, do tema que eu quisesse. Isso foi uma coisa assim que eu agradeço bastante, e, na verdade, Vilmar, talvez ficou entendido que eu fosse falar um pouco dessa questão da minha pesquisa atual, mas eu não vou falar nem da pesquisa atual hoje e nem da minha tese, embora eu traga elementos que eu trabalhei na tese, que eu junto com elementos do meu mestrado, para falar desse tema, que é um tema que me é bastante caro e que se alinha mais, me parece, aqui com a proposta do Viva Vox, para ficar mais dentro da filosofia antiga, né? Não escapar muito disso. Então, hoje eu vou falar sobre 3 conceitos da antiguidade, que são o mistes, o mystikos e o esotéricos, e de algumas condutas. Esses conceitos, eles voltaram a despertar interesse, sobretudo de alguns anos para cá, e, embora sejam palavras conhecidas, têm surgido alguns equívocos, seja com cada um deles em separado, seja nas relações entre eles. Por isso, eu acho importante voltar a olhar para as raízes. Então, eu vou dividir a minha fala em 2 partes. Na primeira, eu falo brevemente da etimologia desses 3 termos, que resultam no místico, no iniciado, no esotérico, de como eles se apresentam na antiguidade. A etimologia, ela já nos antecipa o significado, nos dá ali a ideia principal. E na segunda parte, eu falo de algumas práticas que integram tradições que contemplam esses 3 conceitos. E da relação entre essas práticas com o conhecimento, que é o nosso foco, que é o que aqui nos interessa. Tá? Por fim, eu vou fazer uma conclusão sobre por que falar hoje sobre esses temas. Tá? Então, vamos lá. Os termos mistes e mystikos, eles provêm do verbo grego mió, que significa fechar-se em si, fechar os olhos, mas, sobretudo, fechar a boca, porque o verbo ele vem de uma raiz mais antiga, indo-europeia, que traz o som do murmúrio da boca fechada. O mistes era aquele que mantinha a boca fechada. E é uma figura que se estabelece no contexto da mimesis, que era a iniciação, de mysterion, que é o segredo em torno da iniciação, o segredo da revelação final, e que quando vai para o plural, mistéria, tá? Mistéria representa as
cerimônias, né, o conjunto das cerimônias ou as escolas de mistérios. Né? A iniciação é um processo no qual os adeptos passam por uma transformação interior. O mistes é o adepto de grau inicial, daí depois iniciado. Enquanto o místicos, místicos, substantivado, derivação do mistes, é o adepto de grau superior, é aquele que alcançou o segredo, aquele que conheceu os mistérios. Ocorre que, quando o mistes passa para o latim, ele é traduzido por iniciatus, do verbo início, iniciare. Quer dizer, fica tudo no mesmo contexto. E ainda a palavra latina, ela agrega, ela evidencia a qualidade do iniciado como alguém que passa por um novo início, um renascimento. Mas o místicos, ele sofre uma modificação gradativa de significado, que é sutil. Ele é traduzido por místicos, que é até uma palavra mais parecida, né? No grego místicos, no latim místicos, mas o termo não representa mais o adepto de grau superior dentro de uma iniciação formal. Ou seja, na antiguidade mais tardia, o místicos ele é retirado do âmbito das iniciações. E isso é uma coisa interessante, porque a tradução lhe dá uma autonomia própria. E o místico se estabelece com a conotação que perdura até hoje, daquele que vive uma experiência de intimidade com o divino, que será característica da mística. Então, nós temos três palavras, né? Aliás, essas duas palavras, mistes e místicos, que saem da mesma raiz e tomam significados e rumos diferentes. O mistes, ele será o iniciado, ele ocupa toda a posição, ele não é mais o iniciado de grau inicial, né? Ele ocupa todo esse espaço, inclusive nas traduções do Renascimento, o mistes é sempre o iniciado, enquanto o místicos, ele será o místico, o ser místico. Já o esotéricos, enquanto adjetivo esotérico, ele chega da antiguidade para nós, no escrito mais antigo que a gente recebeu, através de um escrito de Luciano de Samosata, que é um comediógrafo do século II depois de Cristo. Na obra Vitarium Rustio, o Luciano ele faz uma sátira com os principais filósofos conhecidos da época. Até para quem não conhece, até uma obra assim divertida, interessante, porque ele pega os principais clichês, a parte mais caricata das escolas conhecidas, dos filósofos conhecidos, e ele zomba, né, dessas questões. Então, em certo trecho da obra, ele conta que Zeus e Hermes vendiam filósofos como escravos em um leilão, anunciando que aquele que comprasse um discípulo de Aristóteles levaria 2 pelo preço de um. Um visto por fora, o outro visto por dentro. Um deveria ser chamado exotérico, com o nosso X, o outro esotérico. Então, vejam, ele relaciona a distinção exotéricos, esotéricos com Aristóteles. E essa relação ela, com Aristóteles, ela certamente era conhecida do público de Luciano, porque, caso contrário, a sua sátira não seria entendida. Né? E, de fato, veja, essa relação, ela vem de bem antes, ela vem ainda do século IV, através dos comentários de Eudemo de Rhodes às aulas do seu mestre Aristóteles. E aí que se estabelece essa relação, né, que teria se estabelecido, porque isso é comentado depois, mais tarde, por Simplício. Tá? Enfim. O fato é que a palavra esotéricos, com sigma grego, nosso S, ela não está presente em nenhuma obra de Aristóteles que nos tenha chegado. O que está presente é o antônimo, exotéricos, com psi. Esse sim, ele está presente na expressão, a expressão exotéricos, logos, ela está presente na metafísica, na política, na ética Nicômaco,
E ela foi empregada para designar aqueles escritos que eram feitos para um público externo, né? O exo é para fora, externo, em contraposição aos chamados escritos acroamáticos, que vem de acroama, instrução oral, que eram aqueles que se referiam às lições que seriam dirigidas aos discípulos internos e que não podiam ser divulgadas para o público externo. Então, esse foi o primeiro entendimento na antiguidade grega. O esotérico, por afinidade com o acroamático, ele toma o significado de algo não público, algo reservado para poucos. Né? Vejam, o advérbio eisó, do qual decorre exó, significa dentro. Exóteros, grau comparativo, é mais dentro. Aqui no sentido de alunos mais internos, né? Roi esotericoi, os mais internos. Não no sentido do interno de um elemento ou de um conteúdo, como foi cogitado por alguns, porque para isso existem as palavras núcleo ou essência. Então, nesse momento da antiguidade, o que existe é um predicado para aqueles ensinamentos transmitidos aos discípulos internos de uma escola que não poderiam ser transmitidos a estranhos. Né? Esses três termos, o místico, o iniciado e o esotérico, eles ultrapassam aquele momento grego e se estabelecem no Ocidente, né? Sendo amplamente utilizados, inclusive quando a gente se refere a outras tradições. Mas muitas vezes, ao longo da história, eles têm sido confundidos. Né? Primeiro, por um erro de observação, né? Ou um erro de interpretação do observador externo. E segundo, porque muitas vezes eles estiveram juntos dentro de um mesmo processo. Por isso que é necessário que se estabeleçam essas distinções. O esotérico, ele marca a transmissão de um ensinamento reservado ao secreto. Né? É uma transmissão que geralmente é oral, mas em casos excepcionais, ela se torna escrita, através de uma linguagem metafórica ou alegórica. De toda forma, é uma transmissão. Já o místico, como adjetivo, mystiké, a experiência mística, já na forma como ela se estabelece na era cristã, ela pode ser entendida como uma recepção de uma visão, recepção de uma revelação, recepção da divindade, no sentido de comunhão, não no sentido de receber uma entidade, que isso é outra coisa. A mística é o objetivo a ser alcançado. Então, pode-se dizer ainda que o esoterismo é interpessoal, ele envolve dois ou mais elementos, um mestre e um discípulo, um mestre e um grupo de alunos, como foi o caso da transmissão das doutrinas não escritas de Platão, as Ágrafa Dogmata. Né? Ou ainda pode ser um livro, como elemento, como agente transmissor. A Torá, por exemplo, é uma fonte inesgotável de conhecimento para os cabalistas e também para um cristão. Por exemplo, Clemente, ele escreveu sobre isso, sobre a mensagem velada transmitida pelas escrituras. Já a mística é uma vivência pessoal. Não importa se o místico se encontra no alto da montanha, dentro de uma escola, no meio do mundo, ele vai viver sozinho a sua experiência. Não há necessidade da mediação, nem do livro. Logo, não há esoterismo de um só. A mística é de um só. Eu estou destacando bem essas duas experiências, esses dois conceitos, porque é entre eles que lá na frente vão ocorrer depois os maiores equívocos. Né? Então, deve ser sublinhado que é possível o esoterismo sem mística, como foi o caso daquelas aulas de Aristóteles para os seus alunos. Não há relatos de que houvesse ali uma busca por uma intimidade com o divino. Como é o caso da transmissão de conhecimentos de magia natural, a magia da terra, que não envolvem uma comunhão com a divindade. E, por outro lado, é possível a mística sem esoterismo, como foi a mística de Agostinho, como foi a mística dos padres do deserto, alguns escreveram
sobre as suas experiências, ou seja, não era algo secreto. Como foram as visões da monja Hildegard von Bingen, aí já é século XII, mas enfim, são experiências íntimas, não secretas. Né? Mas, finalmente, há momentos em que ocorre o encontro dessas duas experiências. Isso ocorre não apenas, mas quase sempre dentro de um processo de iniciação. A iniciação, ligada ao nosso terceiro conceito, né, a ideia da míesis, ela é um percurso e não um episódio que envolve, em grande parte das vezes, esses dois acontecimentos, a transmissão interpessoal e a recepção, que é pessoal. Esse tipo de ocorrência, ele foi observável na antiguidade, não só entre os mistérios gregos, mas entre os mistérios egípcios, entre alguns núcleos, né? Dos mistérios egípcios, dos mistérios persas, dos mistérios hebraicos. E em terreno cristão existem as vertentes gnósticas, que podem ser chamadas de mistérios cristãos. Embora aqui caiba uma ressalva, uma questão que é delicada. Porque no processo de cristianização do paganismo, sobretudo entre os séculos II e III, a palavra mysterium, ela passa por uma modificação gradativa, assim como ocorreu com a palavra místicos, né? Quando os padres eles passam a empregar esse termo, modificando o seu significado original de segredo iniciático para segredo do inefável. Então, pode-se falar de mistérios cristãos dentro da ortodoxia, dentro da igreja, e de mistérios cristãos ligados àquela ideia mais antiga, com aquela conotação da iniciação, que são as ordens gnósticas. É uma situação aí, um limiar bastante tênue aí nesse princípio, né, nesses primeiros séculos. As coisas assim estão bastante, as trocas são bastante acentuadas, muitos termos são usados por ambos os grupos, então é uma questão que deve ser encarada com uma certa delicadeza, né? E entre as tradições iniciáticas que contemplam esses três conceitos, eu vou colocar também o pitagorismo, que pode ser chamado de mistério filosófico, sem a necessidade de aspas. Porque nós temos aí características especiais, como o esoterismo, que não se pode negar, a iniciação como processo, e nós temos a presença da mística, sim, se for considerado que as contemplações exercidas pelos filósofos contemplativos da escola, elas tinham por objetivo a união com uma realidade superior, com o inteligível, com o divino. E há bons estudos nesse sentido, estudos inclusive atuais, que têm concluído que as descobertas pitagóricas em âmbito astronômico e matemático, elas foram fruto da associação de dialética filosófica e revelação. Eu estou mencionando aqui outras tradições, além da grega, embora os conceitos sejam gregos, em razão de algumas semelhanças de condutas. Isso enriquece os exemplos. Então, duas semelhanças são essas, que elas se perpetuam por transmissão oral e que existe uma busca por intimidade com o divino. O terceiro ponto em comum é que os integrantes dessas tradições, eles passam por um preparo para ter uma transformação do ser. E para esse preparo, há algumas práticas que são usuais. Então, agora eu vou entrar na segunda parte. Feitas as definições, eu vou falar um pouco dessas práticas, tá? O exercício de transformação interior, ele era chamado askesis. Askesis foi o termo usado inicialmente na antiga Grécia para designar os treinamentos dos atletas e as suas regras, que eram bastante rígidas. Com o tempo, esse termo passou a ser empregado
para os exercícios do pensamento filosófico e, mais tarde, os chamados exercícios espirituais, aqueles relacionados a uma atividade interior. E daí decorre a palavra latina ascese. Então, nós temos ascesis, exercício, ascese, que toma o significado de elevação. O ascetismo são as práticas, o conjunto de práticas de elevação. Um processo de iniciação comporta regras de ascese. E usualmente ele se apresenta com 3 níveis ou graus antecedidos por uma fase preliminar de testes. E, em linhas gerais, há um grau preparatório ou purgatório, um grau purificatório e um terceiro em que ocorre a recepção do conhecimento. Os detalhes das práticas que ocorrem nesses níveis, eles fazem parte do segredo. Isso é o esoterismo, isso é uma parte do esoterismo. Mas, graças a alguns testemunhos e textos que acabaram sendo escritos, é possível estabelecer um panorama geral. Então, os modelos que eu vou dar, eles são extraídos de fontes primárias ou da tradição doxográfica. Tá? Então, no primeiro conjunto temático, eu vou colocar as condutas que se relacionam a um cuidado preparatório com os corpos físico e emocional. Esses cuidados, eles incluem, via de regra, uma preocupação com a alimentação, com o afastamento e com o silêncio. Os cuidados com a alimentação, eles estão sempre presentes. Ou bem são seguidos jejuns, como no período dos rituais mistéricos, né? Durante as celebrações, esses jejuns, eles poderiam durar de 1 dia, dependendo do mistério, a 9 dias. Né? Ou há restrições de algum tipo específico de alimentos, como acontecia nos mistérios egípcios, com o peixe, nos mistérios hebraicos, com uma relação grande de alimentos restritos, ou então é adotado um regime vegetariano permanente, como foi o caso dos órficos, dentro dos mistérios gregos, dos pitagóricos e de algumas ordens gnósticas. A conduta do afastamento, ela tem a ver com apartar-se dos demais, não necessariamente em solidão. É um afastamento, sobretudo, de questões sociais e políticas para alcançar um desligamento das afecções. Isso era uma regra, sobretudo, naquelas iniciações mais estruturadas, como foi entre os órficos e os pitagóricos. Mas há também essa ocorrência em alguns mistérios, por exemplo, em Eleusis, não nos mistérios menores, nos mistérios maiores, que depois eu vou falar. E é algo que vai dar origem, depois, mais tarde, à prática da anacóresis, que se estabelece já em terreno cristão. Aí sim, aí já é um retiro em solidão, né? Anacóreo é o retirar-se, mas que tem a sua origem ali na ascesis grega. E esse tipo de afastamento, ele está presente também na antiga mística hebraica. O rit bodedut é esse estar em solidão, em isolamento, que caminha junto, que é necessário para alcançar o ishtavat. O ishtavat é a equanimidade, né? Uma equanimidade que decorre do desligamento das afecções. Então, vejam, esse desligamento, ele é basilar, ele está em todas essas tradições. Sem isso, nada acontece. E nesse contexto, há a prática do silêncio. Em quase todos os mistérios, o voto de silêncio, ele distinguia os iniciados dos não iniciados. Então, quando havia as grandes celebrações públicas, o comportamento do iniciado, aliás, o iniciado ele era percebido pelo seu comportamento, pelo seu silêncio, né? Inclusive, essa questão do silêncio é um dos preceitos délficos também. A prática do silêncio, ela é necessária, primeiro,
para resguardar a energia criadora do som. O som não deve ser desperdiçado. Uma outra razão é o fortalecimento do autocontrole. Na escola pitagórica, quando o adepto passava dos testes preliminares, quando ele entrava no grau inicial de paraskeie, que significa preparatório, ele deveria permanecer 5 anos em silêncio. E quando Jâmblico comenta sobre isso, no seu Vida de Pitágoras, ele diz que de todas as provas de autocontrole, aquela de frear a língua é a mais difícil. Mas há uma terceira razão que é a mais importante. O silêncio, ele é fundamento. O silêncio, ele é o solo que permite o plantio e a apreensão de qualquer conhecimento. Sem silêncio não há apreensão, não há iniciação, não há união mística. Por isso, o místes é aquele que mantém a boca fechada. Só um minutinho. Que saiu aqui. A minha tela ficou preta. Vocês estão me vendo? Sim. Tá, eu encostei aqui em alguma coisa e eu acho que eu deixei de ver tudo aqui, tá? Tudo bem. Bom, então vamos lá. Então, falei do primeiro conjunto. Um segundo conjunto temático, ele está ligado à purificação propriamente dita. Então, aí entram a música, o som, a atenção, a ausência de pensamentos. A música, ela é um forte elemento purificador e ela está presente tanto nos cultos mistéricos, como no dionisismo, nos mistérios eleusinos, nos mistérios de Ísis, como também nas escolas de iniciação. Por exemplo, os órficos e alguns grupos gnósticos, eles tinham por hábito entoar hinos com essa finalidade purificadora e ascética. Há registros desses materiais, né? Inclusive, no próprio mito que dá origem ao orfismo, Orfeu era aquele que encantava os animais com a sua lira. E quando ele desce ao Hades, ele domina os seres do inferno com a sua música. A música, ela combate demônios externos e internos. Né? Em algumas iniciações, o som das palavras, ele é utilizado como energia criadora dentro de processos teúrgicos. Né? Isso, por exemplo, isso está registrado, bem registrado, no Corpus Hermeticum, que é a obra ligada a um dos núcleos dos mistérios egípcios. Faz parte das iniciações dos caldeus, aos sacerdotes persas, e é o elemento principal da cabala teúrgica, que é um dos tipos de cabala dentro dos mistérios hebraicos. Essas tradições, que eu falei agora por último, são as que trazem mais registros desse tipo de uso do som em processos teúrgicos. E existem os exercícios para atenção, que purificam sobretudo as emoções, porque o pensamento solto, ele cria e alimenta emoções que muitas vezes são aprisionantes. Platão, ele dá um bom exemplo de atenção, de concentração da alma no banquete, quando ele fala sobre o comportamento de Sócrates durante a guerra, quando ele enfrentava tudo que se passava ao seu redor, impassível ao frio extremo, impassível aos próprios padecimentos, né? Por horas e horas em estado de plena atenção. Uma prática simples de plena atenção é a oração. A oração, ela cumpre esse papel inicial de depurar o corpo emocional. Inclusive, quando Alcebiades descreve o comportamento de Sócrates, nessa passagem do banquete, ele menciona, em certo ponto, que Sócrates estava em oração. Uma outra forma de plena atenção é o exercício de rememoração, que era praticado em alguns núcleos
como o pitagórico, né? A rememoração, ela é uma forma de purificação. Claro, tem implicações maiores, mais profundas, mas a atenção está aí presente. Por isso que, em outras épocas, os iniciados, eles foram também chamados de memnemenoi, aqueles que memorizam ou rememorizam. Esse tipo de prática antecede a da ausência de pensamentos, que é uma purificação agora do que nós chamamos de plano mental racional, e que, conforme a tradição, recebe outros tipos de nomes, né? Porque de nada adianta aquele silêncio preparatório se a mente continuar produzindo pensamentos, né? Então, essa etapa é a etapa que precede a recepção do conhecimento. E esse ponto, ele é muito enfatizado nas várias tradições, sobretudo nas orientais. As mais próximas a nós, a mística hebraica é a que tem mais relatos de técnicas, de formas para uma purificação dos pensamentos. Mas isso está presente também na filosofia, em contexto filosófico, né? Por exemplo, Porfírio, quando ele se refere, ele trata das iniciações, ele diz que a plena apatheia, ela só é possível quando houver uma purificação completa do intelecto. Ele usa, inclusive, as palavras, a mensagem que o nous deve estar completamente separado do corpo para que isso ocorra. E essa superação do plano racional, ela também é mencionada por Platão nos seus discursos como final de um procedimento dialético. Já o quinto elemento, né, o quinto aspecto do conhecimento, que prescinde da parte racional, quando se abandona a escada porque ela não é mais necessária. E, finalmente, é um terceiro momento, depois da preparação, depois da purificação, chega-se ao terceiro momento. Essas práticas, na forma como eu estou colocando aqui, elas recebem formatos e denominações diferentes de acordo com a tradição. Eu estou usando palavras de um senso mais comum. Inclusive, uma iniciação, ela não se restringe a essas condutas, né? Eu estou apresentando de uma forma concisa algumas práticas que são expressáveis em palavras, não é? Que é possível transmitir, que é a parte mais visível das escolas, né? Que pode ser testemunhada, enfim, mas não é que se restringe a isso. Inclusive, a gente não deve achar que essas práticas seguem graus estanques, até porque nem sempre os graus são delimitados, nem todas as escolas instituem graus de passagem, mas muitas vezes eles existem, né? Por exemplo, eu falei do pitagorismo. No pitagorismo você tinha o grau de paraskeie, preparatório, o grau de catártices, que é o purificatório, e um último grau chamado teleiotes, de telos, fim, que é onde se revelavam as causas das coisas, os chamados princípios. E cada uma dessas práticas, elas perpassam os vários níveis da iniciação, com o objetivo de promover uma transformação, uma gradativa transformação. Por exemplo, a alimentação, o vegetarianismo, não é uma questão apenas de um nível preparatório. E também não é, digamos, uma questão ética, como tantas vezes foi mencionado, embora essa preocupação exista, claro, mas a razão principal é que o estado de sangue é um dos elementos que dispõe o estado de consciência. E o estado de consciência determina a transformação que vai ocorrer. A transformação, por sua vez, ela é uma condição necessária para alcançar o objetivo que se pretende, que é, no terceiro momento, que é onde justamente nós estávamos, ter acesso ao conhecimento, né? Através de uma visão, de uma epopeia, através da contemplação de realidades superiores,
da Sefiró, do reino angélico, como aconteceu com Paulo, de uma forma espontânea, né? O acesso à gnose. Esses termos, eles não são análogos e eles nem estão no mesmo nível hierárquico, é só para apontar certos fins, né? Eu falei que essa transformação, ela poderia ser temporária ou não temporária, isso é, definitiva. Nos casos de transformação definitiva, ou seja, de uma busca por uma transformação gradativa e permanente, há um entendimento, uma relação com o entendimento de um desenho cosmológico bastante preciso, né? Esse desenho ele adquire detalhes, nomenclaturas diferenciados de uma tradição para outra, mas há um padrão. Esse tema, ele é um tema por si só, e eu não posso sair do tempo e nem da nossa proposta. Mas então, fazendo um rápido resumo, algumas das tradições que eu mencionei, elas trabalham com uma ideia, uma concepção dual da existência, em que há um princípio de unidade e um de multiplicidade, que é espelhado pela dualidade alma e corpo. A alma do homem está em queda, e o seu objetivo é o retorno ao estado de unidade. Para esse retorno, é necessário um despojamento dos elementos exteriores que vão se adicionando ao ser no seu estado de queda, como se fossem cascas. As práticas de purificação realizadas ao longo de toda uma vida, elas são entendidas como formas de acelerar o processo de ascese naquela vida presente. Então, entre os órficos, lá no século VI a.C., e nas ordens gnósticas, entre o século I e III, havia esse preparo constante para tentar ter esse retorno definitivo. Mas há também essa mesma intenção, há indícios dessa intenção no hermetismo egípcio e também nos caldeus, na obra, nos oráculos caldeus também há esses mesmos indícios. Já as catarses temporárias, elas são aquelas pretendidas nas cerimônias ritualísticas, ou seja, as ordens mistéricas propriamente ditas, estrito sensu, né? Nos mistérios de Dionísio, por exemplo, através de rituais que envolviam certos tipos de música, o adepto ele poderia atingir um estado de mania. Mania, uma palavra grega traduzida por delírio, loucura, um estado de consciência diferenciado do normal. Esse estado de mania poderia levar ao êxtase, que significa estar fora, sair de si, que é o ápice do processo. O sair de si, o deixar de ser si próprio por um breve período de tempo, isso traz minimamente um alívio. E esse alívio, ele pode trazer uma cura psíquica, né? E algo similar ocorria dentro dos mistérios de Eleusis, sobretudo nos mistérios maiores, que eram os graus superiores da iniciação eleusina. Eu falei agora há pouco da epopteia. A epopteia era a visão final dentro desse processo. Os epóptas, que eram os iniciados dentro dos mistérios maiores, eles permaneciam por um ano se iniciando em afastamento entre um equinócio de outono e o outro, para tentarem alcançar a epopteia, que era uma visão reveladora e transformadora, que ocorria justamente em um momento de êxtase. Na cabala estática, que é a forma mais elevada da cabala, há um momento chamado Binsika, que é conhecido por morte do beijo. Esse momento é justamente o momento estático no qual o intelecto, a parte superior da alma, ele se une com algum nível do inteligível em unidade temporária. Por isso a ideia do beijo, no sentido da união que acontece entre esses níveis,
e há uma dissolução, por isso é comparado a uma forma de morte, esse momento. Né? Essa experiência, ela foi bem descrita por Maimônides no Guia dos Perplexos, mas ele traz isso de tempos antigos, do Talmud da Babilônia. Em todos esses casos, nós estamos aqui falando de uma dissolução temporária. Porque, vejam, a experiência do êxtase, ela tem relação com a palavra estática, que significa sem movimento. Ao sair de si, o movimento cessa. Então, mesmo que temporário, esse é um primeiro contato com o não movimento, com o não fragmentado, é uma antecipação do estado divino, da unidade. E daí o alívio, a cura, a transformação trazida. Bom, de todo esse conjunto de práticas para ter uma transformação, seja temporária ou seja definitiva, o que merece a nossa atenção é que existe uma relação entre a contemplação de uma dimensão de existência e a obtenção de um conhecimento. Na filosofia, Aristóteles aponta para essa relação, na Ética Eudemo, quando ele trata dos mistérios eleusinos. Ele compara a visão do Epócta com o conhecimento noético, que é o momento de intelecção pura filosófica. Então, diz o texto que esse conhecimento ocorre, o conhecimento noético, quando a capacidade intuitiva sofre um lampejo, como nas iniciações de Eleusis. Então vejam a analogia. O ápice do momento final da filosofia é comparado com o ápice da experiência iniciática. E com palavras similares às que Platão já havia usado para descrever o final da sua dialética filosófica. Essa vivência da contemplação, na escola pitagórica, ela era praticada por aquela parte dos iniciados chamados matematici, que eram os contemplativos, né? Aí a relação das ciências das matemáticas pitagóricas com a contemplação. Porque a contemplação, em sentido filosófico, é um estado de atividade da consciência. E nesse processo, graças a descobertas de contradições presentes num grau inferior de conhecimento, pode-se passar ao grau posterior, através de um atrito na consciência. O atrito é a mudança de grau filosófica. O atrito é a purificação filosófica, quando morre o antigo e nasce o novo. É através do atrito que a consciência, ou a alma para os platônicos, se eleva de hipótese em hipótese até alcançar o não hipotético, que é aquilo que não é condicionado por coisa alguma. Esse é o momento da pura intelecção, o conhecimento noético, o contato da inteligência com o inteligível, de forma direta e imediata. É o quinto aspecto do conhecimento que Platão trata na Carta 7ª. É o momento que a filosofia se torna sofia. Bom, já finalizando agora e fazendo uma síntese, nós temos então uma fase inicial preparatória para que ocorra o despojamento das questões mais grosseiras. Então aí entra o silêncio, o afastamento, a alimentação, né? Depois nós temos um segundo momento, que temos a atenção, a presença da música, a ausência de pensamentos. E num terceiro momento, a alma estaria apta para receber o conhecimento, para contemplar, para ter uma revelação. Para ter finalmente aquela experiência de união com o divino, que é o objetivo ou o fim da mística. Nas tradições que buscam uma transformação definitiva, isso ocorre dentro de um processo contínuo de alternância entre conhecimento e transformação. O conhecimento, ele traz transformação. A transformação traz mais conhecimento.
E assim instaura-se um processo de ascese espiral, onde conhecimento e transformação estão intimamente ligados. Bom, concluindo, por que falar hoje dessas práticas, dessas condutas? Primeiro porque o retorno ao passado, às tradições iniciáticas, tem a ver com um resgate de si. Talvez seja por isso que tenha havido um aumento de interesse por esses assuntos. A gente percebe isso pelo aumento de publicações na área, sobretudo nesses últimos 20 anos. Mesmo a pessoa mais pragmática, ela pode colher benefícios com essas práticas simples, Não há nada de estranho aí, O alívio através da música, o silenciar a mente, as regras de proporção, nada aí é novo. É só a intensidade e o objetivo que mudam. Um segundo ponto é que a academia teria hoje, nesse campo, uma tarefa que lhe pertence. Vejam, os termos misticismo e esoterismo, como substantivos, eles só foram oficializados, passaram realmente a existir, um no século XVII e o outro no começo do século XIX. É até pouco tempo, em comparação ao tempo de existência dessas experiências. Mas debaixo da abóbada desses dois conceitos, e mesmo sendo pouco tempo, foram lançadas as coisas e as experiências mais bizarras, Então, por isso é importante que essas questões, que elas sejam olhadas, que elas sejam entendidas, que elas sejam separadas de outros fenômenos. Isso é resgatar uma das funções da filosofia, que é distinguir elementos, classificá-los em conceitos e voltar a uni-los eventualmente encontrando os seus pontos de concordância. E, finalmente, a terceira razão para se falar hoje sobre essas questões é que elas nunca deixaram de existir, elas nunca deixaram de estar próximas a nós. As escolas iniciáticas sempre existiram, de forma manifesta ou não. Porque esse tipo de desenho, esse tipo de busca, de possibilidade, isso faz parte da história não escrita da nossa humanidade, que caminha paralela à história oficial, que perpassa todos os tempos, perpassa todas as geografias, não é uma ocorrência ocidental. E, portanto, ela pode assumir uma qualidade universal. É isso. Por hoje é isso. Eu agradeço aqui pela atenção e pela paciência. Obrigado pela interessantíssima apresentação. Passo agora para as perguntas. A minha primeira, enquanto o pessoal não faz uma pergunta, eu já faço eu, Porque o estoicismo parece ter dado algumas dessas práticas do pitagorismo, com a questão da meditação diária, que envolve a própria memorização, o exercício de parafrasear textos, e mesmo de memorizar textos, e mesmo de oração, porque o manual de Epiteto termina com uma oração, É uma versão da oração de Cleantes, e uma oração também que o Sêneca também repete. Como que você vê essa digamos, essa influência do pitagorismo sobre outras escolas filosóficas nesse sentido, Porque o estoicismo não pode ser visto como uma filosofia de transcendência nesse sentido. Nem sei se essa palavra é correta, eu estou usando aqui, me corrija aí, por favor. Mas, ao mesmo tempo, com certeza, é uma filosofia que busca essa ataraxia, essa apatheia, Como que você veria isso? Exato. Então, o estoicismo, ele não tem sido muito associado entre as tradições esotéricas, Hoje tem uma série de livros sobre esoterismo, tradições esotéricas e tudo mais, e
o estoicismo não costuma estar presente entre essas tradições. Porém, há uma coisa muito interessante aqui sobre o estoicismo. Uma das práticas principais nas iniciações, que eu falei, que eu comentei, é a questão do desligamento das afecções, né? O estado de equanimidade. E isso é um objetivo que faz parte do estoicismo. É uma das coisas principais entre os estoicos, a ataraxia, a apatheia. E isso é basilar nas iniciações, nessas tradições que eu falei. Inclusive, uma outra questão importante é a importância dada pelo estoicismo, a questão do logos, da razão, né? A razão como condutor. E todas essas práticas, nem preciso falar do pitagorismo, mas já vou falar, elas são práticas racionais, porque veja, mesmo nos mistérios, nas iniciações mais ritualísticas, o adepto, ele entra nisso por uma escolha racional. Ele não é levado por uma opinião, pela doxa, por uma paixão, por uma questão do sensível. Aliás, talvez seja a escolha mais racional de todas, quando você escolhe fazer uma conversão, né? Você escolhe se transformar. Então, essa questão da razão, ela está presente, de seguir a razão, ela está presente nos estoicos, ela está presente nessas tradições. E também há uma relação entre algumas leis herméticas. O hermetismo, de certa forma, influenciou toda essa linhagem, né? Inclusive o pitagorismo. E existem algumas leis herméticas que me parece, vocês me corrijam se eu estiver errada, que tem uma relação forte aí com o estoicismo, que é uma coisa importante, que é, por exemplo, o princípio de causalidade, né? Que tudo tem causa e efeito, a questão das correspondências dentro do universo, que tudo está relacionado, que tudo se relaciona, né? Então, essas várias questões que estão presentes no estoicismo, eu diria que o estoicismo, ele é, na prática, aquilo que se vive dentro das iniciações. Ou seja, na vida prática estoica, há muitos desses preceitos que fazem parte da pratique nas iniciações. O pitagorismo, ele exerceu, sem dúvida alguma, veja, vamos lá, Pitágoras, ele sofre influência dos egípcios, ele fica 12 anos com os egípcios, ele fica muitos anos com os persas. Há quem diga, há um ou outro testemunho que ele teria conhecido Zoroastro. Ele é um iniciado órfico. Então, ele pega de todas essas tradições, ele é influenciado por elas, e depois a sua influência sobre Platão é uma coisa assim que já está bem estabelecida, não é? O influxo órfico e pitagórico sobre Platão, que depois vai influenciar tudo que virá depois, de forma muito forte. Eu não sei te dizer qual é exatamente a relação direta de Pitágoras com os estoicos, mas certamente todas essas formas de vida, essas normas, essas pequenas condutas para um bem-estar, as condutas de equilíbrio, as condutas do nada em excesso, que tem a ver também com os preceitos délficos, me parece que estão diretamente relacionadas. Aí vocês, que são os estoicos, vão me dizer se vocês percebem alguma relação ou não, tá? Deixa eu passar aqui para a pergunta do Willam Fernandes, que ele faz doutorado na USP, né? Eu sou coordenador dele, ele está trabalhando as questões naturais do Sêneca, né? Ele pergunta se você, professora, teria algo a falar sobre o eventual papel do conhecimento da natureza nessas tradições. O conhecimento da natureza, você quer dizer, Willam, o que você entende por conhecimento da natureza? Só para eu entender melhor. Você está falando conhecimento físico ou você está querendo se referir a um
processo de imanência, só para eu... seria uma, por exemplo, o conhecimento da natureza como os primeiros, os pré-socráticos, nesse sentido, ou o conhecimento da natureza no sentido das práticas mágicas, enfim, ou de uma eventual imanência, não sei para que ponto, né, que você estaria levando. É no sentido mesmo do estudo da natureza, porque nessa obra do Sêneca que eu estou estudando, As Questões Naturais, logo no prefácio do livro 1, ele começa falando uma coisa assim que me parece quase mística, assim. Ele fala de como, conhecendo o que a natureza esconde por trás do que é visível na superfície, a gente vai chegar até a própria fonte de luz, que seria o encontro com a divindade. Ele fala nesses termos, sabe? E é um livro meio que de ciências. Aí eu fiquei bem curioso em relação a isso. Olha, não há, eu não me lembro nos fragmentos dos órficos, dos pitagóricos, que é o que eu estudei mais, de referências nesse sentido. Mas onde existe essa referência, pelo menos né, dentre os meus estudos, já é lá no Renascimento. Né? Tanto Pico della Mirandola quanto Pitino, eles percebem níveis sutis na natureza, como se houvesse uma magia que permeia toda a natureza, inclusive eles se envolvem com isso. Né? Inclusive Pico ele fala que o mago é aquele que faz o casamento entre a natureza e a parte que está em cima. Né? A parte de cima. Tudo que há no sublunar com o supralunar. Então, aí você teria muito material nesse sentido. Tá? Reneu? O Reneu que... Oi, tá ouvindo, Aldo? Tá ouvindo? Tá tudo bem? Boa tarde, obrigado por ter presenteado a gente com essa fala essa tarde. Parabéns. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, se a professora conhece, se conhece, recomenda a obra do Giorgio Colli, A Sapiência Greca, daquela que tem vários volumes, né? Porque eu me interesso muito por esse tema que a senhora propõe, né? Há algum tempo. Eu vou tentar fazer agora um pós-doc, inclusive com o Aldo, explorar essa situação aí, porque me interessa muito. Então, essa é a primeira situação. E a segunda, eu queria falar, porque eu dei um curso sobre o banquete, uns tempos atrás, do Instituto Mattemann, e é curioso, porque naquela reunião de homens, né, que estão ali tentando filosoficamente descobrir a questão do erotismo, que é o amor, né, é uma autoridade religiosa que fala no final, né, a Diotima de Mantineia, a gente tem ali no nome a mântica, né, da adivinhação e tal. E eu achei super legal isso, foi um dos pontos mais maravilhosos do meu curso, foi justamente essa ideia, né, que corrobora com o que eu estou pensando, né, essa coisa de ter essa mulher, não só o fato de ter a mulher, que já é gigantescamente maravilhoso como centro ali da reunião de homens, mas é uma autoridade religiosa, misteriosa, mística, que tem a palavra final, digamos assim, sobre as coisas, taeroticar, né, as coisas do amor, né. Era só isso, obrigado, professora Ana, e parabéns. Obrigada, Reneu. Olha, o Giorgio Colli, ele é um autor que eu gosto muito, inclusive eu usei muito a obra do Giorgio Colli no meu mestrado, porque ele é um autor moderno, que, no sentido de estar antenado com as últimas descobertas aí das questões, de todas essas tabuletas órficas que foram descobertas entre o final do século XIX e todo o século XX, que meio que mudaram o caminho dos estudos aí das relações entre órficos, pitagóricos e mesmo do dionisismo. Então, o Giorgio Colli, ele traz estudos até bastante detalhados sobre os rituais, como é que aconteciam, né, no dionisismo e tudo mais. Mas ele vê por uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva
da cura psíquica. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante no Colli. Ele trabalha muito o efeito que o êxtase faz no adepto em termos de por que há esse efeito. Independente de qualquer questão, né, se há ou não há uma contemplação de um estado superior ou não, ele trabalha muito com os efeitos psíquicos de alívio trazidos por não só pela questão do êxtase, mas a questão das músicas. Ele trabalha vários tipos de sons, os sons que eram usados e que, veja bem, olha que interessante, aconteciam processos de cura relacionados a determinadas músicas, que dependendo da reação que o adepto tinha àquela música, isso quereria dizer que que um certo Deus é que estava envolvido com aquela doença, com aquele mal daquela pessoa. Então, você descobrindo, através da música e da reação, qual era esse Deus, podia se tratar o paciente. Isso foi um momento, tá, do dionisismo, porque o dionisismo é um processo longuíssimo, assim como o eleusismo, são coisas que duram mais ou menos 2000 anos, embora os testemunhos comecem aí a partir do século VII a.C., mas agora, nessas últimas descobertas, têm sido encontradas coisas da época ainda do período micênico, né? De antes de 1200, 1300. Então, se a gente somar, que vai até depois de Cristo, a gente tem aí movimentos que duram mais ou menos 2000 anos. Então, dentro desses movimentos, vejam, acontece muito tipo de modificação e de mudança. Tá? Mas, enfim, George Colli pode ir tranquilo, porque ele é ótimo. E quanto a Diotima, acho que você talvez fez mais um elogio, talvez, eu entendo assim, a presença de Diotima aí nesse final do banquete, né, que ela aparece realmente como a sacerdotisa, mas veja, isso no oráculo, né, em Delfos, a gente já tinha essa presença feminina das sacerdotisas. Em Boécio, não sei se é uma obra que eu recomendo muito, né? Para quem não leu, A Consolação da Filosofia, também Boécio trata como uma figura feminina, é a figura feminina que lhe dá alívio quando ele está no cárcere, que é a figura que representa a filosofia. É o máximo da figura feminina aí na obra, que eu acho até mais interessante, acho que se te interessa esse tema, eu acho que Boécio é até mais interessante, mais amplo do que a Diotima lá do banquete, que aparece só um pedacinho ali, num trecho, e não fala muita coisa, né? Então, é isso, não sei se respondi. Obrigado, professora Ana, obrigado. Obrigado. Danilo Costa Leite. Olá, vocês me escutam? Sim. Eu queria fazer um comentário só sobre a influência do pitagorismo no primeiro estoicismo, porque no catálogo de obras do Zenão, segundo Diógenes Laércio, já constava um comentário a Pitágoras, né? Então parece que esses escritores muito difíceis eram muito comentados pela primeira geração de estoicos, né? O Heráclito e o Pitágoras, né? Muito estudados, né? E uma prova de que o pitagorismo, eu acredito que seja uma prova de que o pitagorismo influenciou o primeiro estoicismo, são as pistas, eu acho que bastante convincentes de que os versos dourados, existe uma intertextualidade entre os versos dourados e o hino a Zeus de Cleantes, né? Então, o hino a Zeus, que é curto, né? São 39 versos e basicamente metade dos versos dourados, né? Pitagóricos, que tem 70, 71, 79, não lembro agora exatamente, mas existe um indício forte de intertextualidade entre os dois poemas, né? Inclusive, desculpa fazer um comentário meio lateral, assim, né? Não tem exatamente, eu adorei tudo que você falou, porque tem muito a ver com Cleantes, né? Mas é só um comentário lateral mesmo, assim.
Não, Talvez... pode seguir que eu estou achando ótimo. E, inclusive, o Johann Thom, que é um professor de Stellenbosch, lá da África do Sul, que estudou o hino a Zeus, 10 anos antes ele tinha estudado os versos pitagóricos, e ele usa essa intertextualidade para mostrar, para sugerir uma datação relativa dos versos dourados pitagóricos, né, que segundo ele seriam versos helenísticos, provavelmente helenísticos, sendo que outras hipóteses localizam esses versos no século IV depois de Cristo, né? O argumento dele todo gira em torno do fato de que os elementos dos versos dourados pitagóricos, eles são desenvolvidos de uma maneira um pouco mais refinada no hino a Zeus. E segundo ele, isso seria uma evidência de que o hino a Zeus veio depois, que o hino a Zeus é uma reelaboração do tema dos versos dourados pitagóricos. Então, tudo que você falou é muito interessante, tem muito eco dentro dos fragmentos do Cleantes, né? Porque, inclusive, um dos fragmentos de Crisipo, que eu, de certo modo, eu tento puxar para o Cleantes, um dos fragmentos de Crisipo afirma que, segundo Crisipo, a teologia seria a última parte da filosofia a ser ensinada, porque ela seria uma espécie de iniciação, dependeria de uma determinada iniciação, né? Isso é um texto de Plutarco. Então, eu acredito que, eu pessoalmente, né, aí eu não tenho evidência textual, mas eu acredito que isso talvez seja o Crisipo ecoando o próprio Cleantes, né, que é considerado o estoico mais religioso, né, dessa primeira leva, né. Agora, isso tudo que você... tudo que você falou é muito interessante, porque existem aquelas anedotas de Zenão, né, pedindo para que as pessoas usem mais a audição do que a fala, né, que elas falem menos do que elas reflitam antes de falar, né, que é por isso que elas têm 2 ouvidos e uma boca só, né. Então, acho que era só isso, senão eu vou devagar demais aqui. Desculpa interromper e fazer essas... e se você quiser comentar qualquer coisa, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado, viu, professora? Imagina, eu achei que foi super bom para todos nós, né, pessoal? Foi uma contribuição importante, inclusive quando se acabar aí o seu estudo sobre Cleantes, eu vou até querer ler, porque é um autor que eu não conheço e me parece bem interessante que tem aí essa relação. A única coisa que, assim, no finalzinho você falou de Plutarco, da questão da filosofia como iniciação, é bem interessante. Eu só lembrei agora de uma menção de Plutarco, que ele fala no Ísis e Osíris, que a parte da filosofia que Platão chamava, isso não está em Platão, está em Plutarco, mas ele diz que Platão chamava de epóptica, a parte da filosofia que tratava dos princípios, né? Que aí seria já indo para as doutrinas não escritas de Platão. Mas epóptica, veja que interessante, né? Ligado à epopteia, uma visão transcendente, uma visão reveladora. Eu acho muito interessante essa questão, a relação entre filosofia e iniciação, as formas como ambas caminham e no final há essa superação de um plano intelectual e racional, os 2 caminhos. É isso. Se alguém quiser continuar. Obrigada, Danilo. Diogo da Luz, que é doutorando pela PUC de Porto Alegre, né? PUC do Rio Grande do Sul, estudioso de epiteto. Pode falar, Diogo. Pode falar. Não estamos ouvindo. Depois... A Aura, ele está com algum probleminha ali técnico. A Aura está falando sobre magia, astrologia, algum livro que ela está citando. Deixa eu fazer uma pergunta.
Eu acho que é a pergunta que o Diogo ia fazer. Eu estou fazendo dando uma de idiotima aqui. Porque eu e o Diogo estamos percebendo há algum tempo, né, um certo caráter espiritual do estoicismo, né? Sobretudo que a gente estuda Epiteto, e Epiteto é, do período imperial, o mais espiritual dos estoicos, tem um sentido ali de... Espiritualidade eu entendo como uma experiência do sagrado fora do âmbito das religiões estabelecidas, certo? E dentro de um âmbito panteísta. E uma coisa que ele diz que me chamou a atenção e nunca vi ninguém comentar, e que você comentou agora, não em relação a ele, mas é sobre essa relação de Hermes, né, com todo esse movimento espiritual da antiguidade. Porque tem uma certa passagem das diatribes que Epiteto simplesmente diz que ele é o mensageiro de Hermes, né? Ele fala e passa adiante, né? Como se dando deixando um recado, literalmente, né? Aí, o que você acha sobre essa relação de Hermes com todos esses movimentos que você falou um pouco sobre Dioniso, né? E Orfeu e Hermes? Qual seria o papel dele no meio disso tudo? Hermes é uma figura muito importante porque ele é assimilado por todos. É impressionante como o hermetismo, como é grande o influxo do hermetismo. Porque vamos lá, o hermetismo tem influência sobre Pitágoras, que depois vai resvalar certamente em Platão. Mas, sobretudo, ali na época de Alexandria, que há um ressurgir do hermetismo, isso é uma coisa muito forte. Os neoplatônicos retomam Hermes, os primeiros padres leem Hermes, eles leem o Asclépio, não havia toda a obra ainda de Hermes, mas algumas, né, alguns fragmentos. Por exemplo, Agostinho e Lactâncio, eles leem o Asclépio, que é um dos tratados do Corpus Hermético. E as reações são diversas, né, para falar desses dois. Porque o que acontece? O Asclépio é um dos tratados que fala de teurgia, ou seja, de como, através de sons, através das palavras, como atrair as forças do cosmos, as forças superiores, para certas estátuas. Então, isso parece uma coisa bastante pagã, certo? Então, isso deixa Agostinho muito chocado, essa questão. Tanto que ele absolutamente não recomenda a leitura de Hermes. Mas já Lactâncio, ele só tem elogios para o hermetismo, porque ele vê de outra forma, né? Ele vê como uma união com níveis superiores. Porque, vamos lá, no hermetismo tem tudo. Você tem, por exemplo, por isso que encanta também a cristandade. No hermetismo, você tem a presença do pai, do filho, né? Um pai que gera um filho, e um filho que vem em sacrifício. Então, você tem essas figuras no hermetismo. Você tem todo o processo, que depois influencia também o neoplatonismo, todo o processo de descese das forças e da criação dos mundos estão presentes ali no hermetismo. Então, você tem toda a parte descritiva de como são os mundos, de como, então, isso influencia muitos, né? Toda essa questão de criação dos mundos por emanações, e você tem a parte prescritiva do hermetismo, que é a iniciática, que é como retornar a uma unidade. Aí entram realmente exemplos de formas de purificação para o corpo mental e para o corpo racional. Então, é muito completo. A obra, o Corpus Hermético, ela é muito completa, é um verdadeiro tratado. E o que acontece? Veja, isso daí, eles leram apenas um pedacinho quando cai ali no início, ali em Alexandria e tudo mais. Quando chega no século XV, essa obra, que estava provavelmente com os bizantinos, né, quando os bizantinos vêm, depois ali da queda de Constantinopla, chega nas mãos de Marcílio Ficino e é uma coisa assim, a importância que é dada para esse material é uma coisa enorme. Ficino traduz todo o Corpus Hermético.
E aí, inclusive, a igreja tem uma boa relação com Hermes, para ver assim, a amplitude da coisa, como ele é bem visto por pagãos, por cristãos, existe uma influência, inclusive, na cabala do hermetismo, então é uma coisa muito ampla. Você tem uma igreja, por exemplo, na Itália, no Renascimento, que no solo você tem a imagem de Hermes, olha que coisa, né? Quem que poderia imaginar essa união, esse sincretismo? Então, Hermes realmente teve esse papel. Não sei te dizer no estoicismo, vou deixar vocês estudarem e me contarem como é que é o papel aí de Hermes com os estoicos, porque eu estou aqui de intrusa no meio de estoicos, né? Eu não sei se meu áudio tá funcionando agora. Ah, tá. Professora, eu até mandei no chat ali, mas vou fazer então a pergunta aqui. Se você já identificou, não, primeiramente, agradecer pela exposição, gostei muito, muito mesmo. E a minha questão é sobre se você já identificou alguns preconceitos, assim, principalmente do pessoal que se volta mais para a filosofia moderna e contemporânea, de preconceitos em relação à filosofia antiga, justamente por ter esse intercâmbio entre filosofia e teologia, filosofia e propostas iniciáticas, espiritualidade, e o que você acha disso, assim? Olha, Diogo, obrigada aí pela tua pergunta. Preconceito com a filosofia antiga, não, porque a filosofia antiga, bem ou mal, ela acaba sendo, assim, sempre muito respeitada, a filosofia antiga, né? Por quê? Porque você tem os grandes aí, né? Você tem os grandes, não dá para falar nada da filosofia, ninguém pode falar nada da filosofia antiga, certo? Os problemas começam a partir da filosofia medieval, aí sim, agora está um pouco voltando isso, mas toda a parte de filosofia medieval, filosofia renascentista, então, sobretudo a segunda metade do século XV, que lida com essas coisas consideradas esquisitas, né? Marsilio Ficino tenta unir teologia com filosofia, aí sim é uma coisa que eu já vi muitas vezes torcerem o nariz, sabe, para essas questões. O próprio neoplatonismo, há um certo torcer de nariz para o neoplatonismo, sobretudo para os platonistas, digamos, mais raiz, né? Mais estritos. Muitas vezes não gostam muito dos neoplatônicos. Por quê? Mas porque aí também entra numa questão, né? Os neoplatônicos, eles utilizaram, sobretudo, as doutrinas não escritas de Platão. É uma tradição que vem daí, né? Vem daquela tradição de Espeusipo, do próprio, de quem escreveu, né, daquelas passagens de Aristóteles que fala sobre isso, e então, essa parte toda do neoplatonismo, muitas vezes ela não é considerada como a filosofia verdadeira de Platão. E depois a filosofia medieval, sim, porque ela tem uma busca que está sempre relacionada aos padres, né, a patrística, a escolástica, mas eu percebo que isso está mudando, né? Agora, essa conversa aqui, isso sim, sempre teve muito mais preconceito, essa questão de falar de esoterismo, né, dentro da filosofia, essas questões todas, elas, veja bem, você sempre teve, isso sempre perpassou a filosofia, os mistérios, o esoterismo, isso é narrado, é tratado por Platão, é tratado por Aristóteles quando ele se refere aos mistérios, é tratado por Plutarco, pelos neoplatônicos, porém, a filosofia, a academia, tantas vezes, virou os olhos para essas questões, como se elas não existissem, né? Aí, a partir dos anos 60, teve uma obra emblemática, que foi a da Frances Yates, que, inclusive, voltando ao hermetismo, né? Eu tinha até esquecido de falar isso, porque o hermetismo depois voltou a ter um novo boom nos anos 60. A Frances Yates, ela escreve sobre Giordano Bruno, uma obra importante, Giordano Bruno é a tradição hermética, e aí isso volta, a toda essa moda do hermetismo, volta, e aí começa a ser aceito nas universidades, inclusive para bolsas, começam a olhar com outros olhos
para essas questões todas relacionadas ao hermetismo e tal. E agora, de 20 anos para cá, existem até universidades, tipo a Universidade de Amsterdã, que só lida com essa questão do esoterismo na academia e tudo mais. Tá? Então, não sei se eu te respondi, eu falei um monte de coisa aqui, eu não sei se no fim falei o que você queria, né? Tá? Mas, enfim, é isso. Vamos fazer um merchandising aqui para o Rineu Quinali, né? Hoje ele vai apresentar, fazer uma palestra sobre a Alegoria da Caverna numa live, né? Às 20 horas, no Instagram do Instituto Mátema. Está aqui, para quem quiser. Eu vou colocar também no Facebook, o Rineu. Aqui só para pontuar, né, é que eu sempre fiz essa referência, né, que o epiteto mesmo coloca a Hermes, né, então eu sempre, nas nossas traduções, a gente sempre coloca, né, essa aqui do último livro, Coragem sobre Fogo, que tem como apêndice o Manual de Epiteto, também na tradução do Manual de Epiteto, eu sempre acho importante essa referência, embora a gente não possa falar muito, né, como você disse. E até numa edição mais antiga, colocamos na própria capa. Olha só. Mas há muito para falar sobre isso, mas muito. Você sabe, né? Muito para falar sobre isso. E a sua tese, com certeza, vai lançar luz sobre essas coisas aí, porque realmente é um tema... Sim. Aliás, ainda não foi falado o suficiente sobre o influxo do hermetismo em toda a nossa história da filosofia e, sobretudo, do Renascimento para frente. Ainda não se falou o suficiente, e foi fortíssimo esse influxo. Excelente. Alguma pergunta mais? Eu tenho. Sim, o nosso Vilmar Prata. Eu estava esperando todo mundo falar, pois na hora que todo mundo terminar, O Vilmar é doutorando, né? Me orientando aqui da UFES, está estudando Sêneca e Foucault, a interseção ali. Bom, eu primeiro, lógico, agradecer a fala da professora, porque para mim foi de grande utilidade, porque eu trabalho na minha tese com a questão da constituição do sujeito, em Foucault e Sêneca. Então, apesar de, pode-se perguntar, mas qual é a relação? Porque Foucault ele discute a constituição do sujeito justamente a partir de questões que a senhora pontuou bem, a questão da relação mestre-discípulo, né, a questão da tradição voltada para esse ensinamento das técnicas de si, né, a questão você falou da memória, né, e o Foucault ele tem até a escrita de si, né, eu acho até que você ia falar sobre a escrita também, né, que se destacou mais no estoicismo com Sêneca e os seus discípulos, né, que eram práticas que ele ensinava, que não eram místicas, mas era como se elevar, né? Você usou essa palavra aí de elevação, né? Bom, mas a minha pergunta, eu teria muitas perguntas, na verdade, só que uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se eu vou estar fugindo muito da linha, mas uma das questões que me chamaram a atenção na sua fala foi uma palavra que vem do grego também, que é histeria. E eu vou dizer por quê. Trazendo para a nossa atualidade, a gente vê muitas manifestações que se consideram místicas, mas fazendo um deslocamento hoje para as religiões da atualidade, né, as pentecostais, a gente vê muitas vezes uma máscara, né? E depois da psicanálise também a questão do que é místico, do que são manifestações místicas na Idade Média, dentro dos monastérios, né? Uma visão espiritual ou até uma chaga. Teve um determinado momento da história que foram considerados, né, para a psicanálise, como uma histeria, né, e que vem de um termo grego que se refere à mulher, à figura feminina. E eu acho que o Rineu ele tocou essa questão da figura da mulher, e você também foi falando, né? Então, a minha questão para não embolar muito a pergunta, porque eu tenho essa mania, se é possível identificar esse deslocamento das questões místicas com a figura feminina dentro da história da filosofia, nessa questão mística, esotérica, ou posso dizer espiritual, e também
como que você vê essa questão também desse deslocamento, se é possível desenhar esse mapa do que seria realmente, dentro do seu trabalho, o que é considerado algo místico ou o que é considerado algo falso, algo, ou eu posso dizer falso, histérico, não sei se eu estou dizendo, né? E o que você acha desse termo, enquanto pesquisador, enquanto diante da sua fala, né? Porque há a gente sabe muito bem, hoje tem se falado muito a questão da figura feminina dentro da filosofia, né? Então, na Idade Média, as bruxas exerceram essa coisa, né, mística, e a igreja foi em cima, né? A mulher sempre sofreu esse preconceito, mas ela sempre guardou esse lugar do que é místico, do que é misterioso. A figura da mulher é uma figura misteriosa, né? Dentro da tradição histórica, enfim, né? Por aí vai. Então, a minha questão é ouvir de você, enquanto mulher pesquisadora, falando dessas questões místicas, e aí eu trago essa questão desse conceito de histeria que vem depois, que você não falou, não sei se eu vou estar fugindo muito, né? Seria isso. Desculpa, porque eu tenho mania de embolar muito. Assim. Vamos lá, Vilmar. Histeria, a palavra histeria eu não usei, talvez eu usei a palavra mania, talvez tenha uma relação Sim. aí entre o estado de mania... Isso, foi aí que eu fui pescando alguma coisa. De ser, né? Que é muito interessante, o estado de mania, o estado de delírio, né? que tá sempre, que precede o alcançar dos deuses. É até uma coisa interessante essa questão da mania, que acho que merece um estudo, porque... Enfim, mas aqui eu já comecei a pensar em outras coisas no estudo. Mas só para eu ficar claro, se houve algum interesse, até quem foi a instituição, você falou da igreja, né? Quem tem a autoridade de dizer o que é realmente uma manifestação mística e o que é um delírio, uma mania, né? Ou depois, como vem dizer a psicanálise, uma histeria, né? Então, essa é a questão, talvez, para afunilar mais. Vamos lá, vamos por partes, então. Essa questão da autoridade, eu nem sei se houve, se pode dizer que alguma autoridade diz ou não. Vamos lá, a palavra mania, ela não é moderna, né? Ela vem da Grécia e ela foi usada, inclusive, em diálogos platônicos, né? A famosa mania socrática. Então, realmente, usava-se esse termo. O termo para o sair de si, né? Assim como o termo êxtase também, eram termos usados pelos gregos para quando atingiam esse estado de estar fora da consciência, né? Agora, quanto à questão, aí você também perguntou da mística, quem é que teria, vamos dizer, que pode dizer o que é místico ou o que não é místico? É uma palavra interessante essa, é uma pergunta interessante, Vilmar, porque nós temos definições, né? Existem experiências que são testemunhadas e elas acabam gerando definições, né? Então, por exemplo, por que é que a definição do místico é essa definição que o místico é aquele que busca uma intimidade, uma união com o divino? Quem é que falou isso e quem é que pode dizer que aquela pessoa passou por isso? Eu não sei se passa perto disso a tua pergunta, mas vamos lá. A definição, quem sempre deu foi quem passou. Então você tem aí escritos, a mística mesmo, vamos pegar o caso, você falou da mística, vamos falar da mística, né? Até porque as questões da mania, não havia relatos dos próprios que passaram, havia relatos dos que viram. Então, Plutarco relata nas iniciações aquilo que ele via, mas não como alguém também que passou por aquilo. Você começa a ter personagens que passaram pelas experiências a partir, mais ou menos, já da cristandade. Então, você tem aí os primeiros padres, os padres do deserto, que escrevem sobre isso. E eles escrevem sobre o que é que eles sentem e como é esse momento místico. E aí você começa a ter uma série de relatos ao longo da história
E você percebe que são palavras similares, formas similares de se vivenciar essa experiência. Então, você tem no sufismo esses relatos, até mais do que no cristianismo. Você tem na mística hebraica muito mais relatos do que no cristianismo, do que na mística cristã, muitos. A mística hebraica, você tem milhares, eu não estou sendo hiperbólica, milhares de manuscritos espalhados pelas várias bibliotecas, com relatos que vêm lá dos tempos antigos de experiências místicas, onde o ser, no caso geralmente são rabinos, né, passam por esse tipo de experiência. E os relatos são muito parecidos. Mudam-se os nomes, mudam-se as palavras, mas é sempre uma experiência que fala de uma dissolução, de uma aniquilação da alma. E da mesma forma, você falou das mulheres também. Talvez a tua pergunta sobre as mulheres era qual a presença, não sei se eu entendi bem, talvez qual a presença das mulheres nessa história do misticismo. Eu vejo por um ponto de vista da filosofia, porque é o que eu tenho estudado. Então, a presença das mulheres na filosofia, você tem a Hypatia, que é uma presença importante, você tem algumas místicas, né, como Hildegard von Bingen, que escreveu sobre visões místicas, né, então por isso a gente tem acesso a esses relatos, por causa do que ela escreveu. Você tem Marguerite Poretti, você tem depois, bem mais tarde, uma figura feminina que foi muito importante, é a Madame Blavatsky, que escreve praticamente sobre tudo que existe nesse universo, né? Aí ela já entra, inclusive, mais para o universo do ocultismo. Então, você tem todas essas questões. Você falou da magia também. Então, vamos lá. A forma que eu vejo é através desses relatos da filosofia. Agora, por que há envolvimentos das mulheres com a magia? Você falou da palavra magia, as bruxas e tudo mais. Vou te dar uma questão muito, muito pessoal. Isso não está escrito em lugar nenhum, não está em lugar, né? Não li nada sobre isso. Mas as mulheres, elas não tinham força para lutar contra o seu opositor, seja lá o que fosse, né? Seja lá quem fosse, elas não dispunham de nada. Nem de poder financeiro, nem de armas, nem de força física. Então, qual a única forma que a mulher tinha durante a história da humanidade para poder lutar contra o seu oponente? É a magia. Ela precisava buscar na natureza formas para isso. Os homens menos, porque dispunham de outras situações, não é? Então, quando você tem um ser que ele não dispõe de forma alguma de conseguir, né, alcançar o que ele precisa, ele acaba usando formas de magia. E essas formas de magia, elas existem, né? Elas estão aí, não é que seja uma... existem todos os relatos, e etc, etc, até hoje isso existe. Tá? Então, veja bem, você fez uma pergunta longa e eu também dei uma resposta longa e eu não sei se eu respondi, porque a gente falou aqui de magia, de mulheres na filosofia, e eu não sei se no meio disso tudo falamos um pouco da mania também socrática, da mania, não sei se era isso que você queria. Qualquer coisa me fala que a gente completa. Não, era assim, é porque aí você falou essa questão da mulher que não tinha força para lutar, só que aí, em contrapartida, a sociedade machista parece que colocou como um mal, né? A figura feminina, né? E a questão da histeria, né? Que eu falei para você, se tem um encaixe nesse conceito e como isso se desenvolveu, porque a histeria seria um acesso de uma pessoa a uma manifestação que ela diz que está tendo, né? Ou que ela está vendo. A gente até fala no senso comum, fulano de tal é histérico, no sentido de que exagera, ou vê alguma coisa que não existe, né? Tem Santa Teresinha, por exemplo, né, na história da igreja, e por aí vai.
Aí parece que o machismo ele encontrou nesse lugar da histeria um modo de enquadrar a figura feminina como, além da bruxaria, como uma doença psíquica que vem com o século XX, né? Principalmente já com o desenvolvimento da psicologia e da psicanálise, né? Não sei, eu não estou afirmando, são dúvidas que, diante da sua fala, me veio despertando, né, nesse sentido, né? Claro. Olha, Vilmar, sobre a questão da perseguição dos homens à magia, isso é uma coisa bastante óbvia e até esperável, porque a magia sempre despertou um certo terror. Porque esses mesmos homens que perseguiam as bruxas, né, acreditavam nessas coisas, tinham medo dessas coisas. Então, era a figura da bruxa, né, da maga, sempre foi uma figura de grande suspeita, né, que acabava desencadeando um medo muito grande, né? A feitiçaria, todas essas coisas. Então, é normal que houvesse uma perseguição, faz parte, né? Faz parte da questão da história. A questão da histeria que você está me dizendo, aí a gente já entra, me parece, em questões mais modernas, mais contemporâneas. E eu vou te dizer que eu não estudei, eu não cheguei, eu parei ali do século XV, eu não sei realmente nada desses estudos aí, das questões, de como essas questões são vistas. Sei que sim, existe aí um uso de poder, né, para dizer que, digamos, a mulher está tendo um ataque de histeria. Inclusive, isso aconteceu muito no começo do século XX, né? Até maridos que internavam mulheres porque estavam sofrendo de histeria, isso acontecia. Agora, de que forma as manifestações, talvez, acho que tem um pouquinho embutido na tua pergunta isso, de que forma manifestações místicas de certas mulheres eram criadas, eram histéricas, não eram verdadeiras, eram fruto disso? Não sei te dizer. Porque, por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre a Hildegard von Bingen e alguém perguntou isso para a pessoa, né, para a palestrante. Alguém perguntou, mas não poderia ter sido apenas ela sofria de uma doença, né, talvez uma espécie de uma esquizofrenia e ela estava tendo alucinações? Veja bem, a própria palestrante falou isso. Poderia, mas para a pessoa não era. Para a pessoa, aquelas imagens, aquelas visões, elas tinham uma explicação mística dentro do processo dela. A gente nunca vai saber. A gente realmente não tem como saber se aquela determinada pessoa, ela realmente passou por aquilo ou não. O que nós temos é um conjunto, um organismo, uma linha de pessoas que passam por processos similares. Isso nós temos, e que deixam os seus escritos. Né? Mas é tudo. Isso é o que eu poderia dizer sobre isso. Talvez eu vou te deixar um pouco frustrado. Não, que é isso. Muito obrigado. Era isso mesmo. Pessoal, fantástico, muito obrigado a professora, chamar de professora, todos estão chamando de professora, então é bonito, né? Tá bonito. Professora Ana Cassoretti. Podem chamar. Pela brilhante apresentação. Só me lembrei aqui, né, de um outro mistério que tem em Gorgias, né, que já conversei com a Tatiana, que estava aí, não sei se é a minha mestranda, ela está fazendo um trabalho sobre Gorgias, que o Gorgias vai dizer lá no livro de Helena que o poder da palavra está na mageia caigoeteia, né? Na magia e na feitiçaria. É uma frase que todo mundo pula, todo mundo evita. E com certeza tem muito mais dali do que... E, mais uma vez, né, seu trabalho vai ajudar a iluminar essas coisas aí. Esses assuntos são extremamente importantes. Como você disse, a gente não está falando sobre abstrações e ilha da fantasia. São coisas que acontecem, coisas que as pessoas experienciam, certo? Sim. E tem seu lugar no mundo, né? Tem seu lugar no mundo, sim, sim. Exatamente.